Então, gente, boa noite. Bruno, pessoal que vai assistir a aula depois, eu vou compartilhar a tela aqui. E aí, bora lá. Aí. Foi? Foi. Foi? Fechou, então. Então, gente, na última aula a gente estava vendo sobre... na verdade, só para explicar, né? Eu tô vindo substituir a professora que... Eu não sei qual matéria que ela dá. Pela, qual que era para ser hoje, esse horário? Sabe? A aula, na verdade, era no cronograma que a gente tinha, era geografia, só que a gente não tem mais geografia. Tá, Tá bom? suave. Então tá tranquilo. Fechou, então. Então, gente, eu vim substituir essa aula. História do Brasil. E como na última aula a gente estava vendo aquele contexto ali do final do século XVII, início do século XVIII, sobre essas revoltas nativistas, né? Então a gente já viu a questão da economia mineradora, e a gente estava vendo as revoltas nativistas. Se eu não me engano, a gente terminou na Guerra dos Emboabas, se eu não me engano, pelo que me lembro. E hoje eu vim trazer mais algumas das revoltas nativistas. A gente vai entender um pouco o que foi esse contexto do século XVIII, tanto na América Portuguesa quanto na Europa como um todo, porque é bem interessante a gente pensar nesse contexto geral, porque é aquela coisa, né? História, além de ser processo, história é algo que são meio que fios conectados. Vamos colocar entre aspas, assim, com essa analogia. Bem simples, tá? Porque um fato que acontece historicamente na Europa reflete aqui na América Latina, e que naquele contexto do século XVIII ou século XIX poderia refletir nas colônias africanas, o que poderia refletir na economia de comércio entre Europa e Ásia. Então, são realmente esses fios aí que vão se conectando e vão, enfim, formando todo esse processo histórico, e que eu gosto de repetir, gente, história não é algo linear, tá? História a gente aprende quanto algo linear, mas não é algo linear, tá? Mas voltando para o nosso debate, a questão é a seguinte, tá? Nós estamos nessas revoltas nativistas. É sempre bom enfatizar que essas revoltas nativistas elas têm caráter local, tá? Então, quando eu digo que elas têm caráter local, é que elas estão dentro da América Portuguesa, mas não têm conexões umas com as outras, tá? Então, essas revoltas nativistas são coisas pequenas, locais, e que não, de certa forma, não abalam o sistema colonial em um primeiro momento. Então é bom a gente entender isso. E aí, das revoltas nativistas que eu achei interessante de trazer hoje, a gente vai falar, acho que de mais duas, são mais duas só. E aí, hoje eu quis começar com a Guerra dos Mascates, né? Então, olhar para Pernambuco. A Guerra dos Mascates ocorreu bem no comecinho do século XVIII, então a gente vê aqui que entre 1710 e 1711 ela, de certa forma, é a mais significativa e a mais violenta, e a que acabou gerando consequências até os dias de hoje. Eu acho bem interessante nesse sentido, a gente vai ver o porquê, tá? Então, se a gente for olhar para Pernambuco, ali no século XVII, na segunda metade do século XVII, e na virada para o século XVIII, a gente tem que ver que, em 1654, os holandeses são expulsos, tá? Então, a gente já viu isso, já viu as consequências que deu, tanto a invasão quanto a expulsão dos holandeses. Então, nesse período, nessa segunda metade do século XVII, indo para o século XVIII, após a expulsão dos holandeses, a região Nordeste, a região açucareira do Nordeste, está vendo uma crise muito grande. Assim, a gente viu isso, toda essa crise, essa decadência do sistema açucareiro na colônia. Aquela aristocracia local na região de Pernambuco, que detinha a posse dos engenhos de açúcar, está empobrecida por conta dessa crise. De certa forma, ela não tem mais renda. A ascensão da economia mineradora também acabou agravando muito essa crise do sistema açucareiro, dessa aristocracia. Porém, mesmo empobrecida, essa aristocracia ela ainda mantinha o poder na região de Pernambuco, tá? Ela ainda mantinha o poder, e ela mantinha o poder, sobretudo, através da Câmara Municipal de Olinda. Então, era uma aristocracia que tinha o domínio dos setores públicos, né? Então, ela tinha o domínio da Câmara Municipal de Olinda, e através dessa dominação da Câmara Municipal de Olinda, eles acabavam dominando o porto de Recife. Então, essa mesma aristocracia
empobrecida, ela detinha o domínio do poder público pela Câmara Municipal de Olinda e, de certa forma, também acabava dominando o Porto de Recife, que era o principal porto da região, tá? E aí, eu acabei de falar que toda essa crise que a região Nordeste estava vivendo foi agravada por conta da descoberta do ouro na região das Minas Gerais, né? Porque, como eu te disse na última aula, todo mundo foi para aquela região. O centro econômico no século XVIII é a região das Minas Gerais, aqui na América Portuguesa. E aí, os comerciantes agora de Recife, então, os comerciantes de Recife, não a aristocracia de Olinda, os comerciantes de Recife, eles, que na maioria eram portugueses, eles de certa forma estavam prosperando, porque a região de Recife tinha um porto muito importante. Então os comerciantes, mesmo com toda a crise da economia açucareira, eles de certa forma prosperavam na comercialização e mercantilização de outros produtos, tá? Então os comerciantes da cidade de Recife, portugueses em sua maioria, eles estavam prosperando bastante. Eles, de certa forma, eles eram credores da aristocracia de Olinda, então eles meio que sustentavam essa aristocracia de Olinda, tá? Com pagamento de impostos e tudo mais. Então estava rolando meio que essa dinâmica nesse momento. Porém, em 1709, eu até coloquei aqui, que é bem interessante a gente entender, nesse ano de 1709, os comerciantes de Recife, que eram chamados de mascates, então eu vou até colocar outro post aqui. Tá. Então, esses comerciantes de Recife, eles eram chamados de mascates, tá? E ser chamado de mascate naquele período era um termo bem pejorativo. Então, esses mascates, ou os comerciantes de Recife, em sua maioria portugueses, eles conseguiram, por parte da coroa, uma certa emancipação de Olinda, tá? Então, meio que agora Recife não era mais dominada, entre aspas, por Olinda. Então, rolou essa emancipação, esse descolamento. E a cidade de Recife, ela foi elevada à categoria de vila pela coroa portuguesa. Então, Recife, esses comerciantes começaram a ter mais poder na região. E Recife e Olinda são bem próximos, tá? Por isso que ocorreu esse domínio da aristocracia olindense em primeiro momento. Então, Recife se descola de Olinda, acaba sendo elevada à categoria de vila, tá? Pela coroa portuguesa, e de certa forma se separa ali. E aí, esses aristocratas olindenses, eles ficam meio putos da vida, eles ficam completamente inconformados e eles invadem o Recife. Então, a Guerra dos Mascates, em certo sentido, essa invasão da aristocracia olindense na cidade do Recife, porque Recife estava se deslocando e se descolando de Olinda. Esses comerciantes portugueses estavam se descolando de Olinda, tá? Então, é essa invasão que ocorre dessa aristocracia, que já tinha raiz aqui no Brasil. Se a gente for olhar essa data, eu sempre estou batendo essa tecla, por quê? Porque no século XVIII, tá, gente, já existem pessoas, tanto da aristocracia, tanto pessoas escravizadas vindas do continente africano, ou até pessoas que vieram de Portugal para cá, e já existem famílias que nasceram aqui na América Portuguesa, que já tem raiz aqui na América Portuguesa nesse período. Nesse período não é que todo mundo está vindo de Portugal para cá, já tem pessoas que nasceram aqui e que criaram raízes aqui. E por bons e bons anos. Pensa que a conquista e a chegada dos portugueses foi em 1500, a gente já está em 1710. Então já existem pessoas que criaram raízes aqui, tá? Então é interessante a gente ver isso, porque essa briga entre essa aristocracia, essa elite de Olinda contra os portugueses basicamente, obviamente, uma briga de interesses, mas é uma aristocracia que já está sentada aqui na América Portuguesa e disputando, entre aspas, território e interesses com os portugueses comerciantes do Recife, tá? Então é interessante a gente ver isso. Então, esses olindenses, a aristocracia vai acabar invadindo o Recife. Porém, como eu estou batendo também na tecla, essas revoltas nativistas são coisas que sustentam, tá? Não são coisas que duram anos e que geram grandes consequências para o sistema colonial. Então, Portugal, obviamente, interviu em 1711. A guerra vai acabar terminando com a intervenção portuguesa, porque, enfim, Portugal envia tropas, envia toda uma estrutura para intervir nessa guerra.
ela vai acabar sendo interrompida em 1711. Porém, acho que por motivos óbvios, a Recife continuou se mantendo autônoma, então continuou se mantendo autônoma de Olinda, e ela também se tornou a capital da capitania de Pernambuco. E eu digo que tem consequências até hoje, porque Recife acaba sendo a capital do estado de Pernambuco. Tá? Então é meio que isso, a Guerra dos Mascates. Novamente, batendo na tecla, essas revoltas nativistas não são coisas que sustentam, não são coisas fortes. O que é algo mais forte é o que a gente vai ver no final da aula com a Inconfidência Mineira, que também não gerou graves consequências, mas já é algo um pouco mais organizado, tá? Já é algo um pouco mais estruturado e já tem um ideal ali, não é simplesmente uma revolta local contra alguma coisa, tá? E a gente vai ver agora uma segunda revolta local, que essa revolta de Vila Rica, também nesse contexto, tá, gente? De 1720. Vila Rica, sobretudo, região mineradora, tá? Então a gente consegue perceber que é bem no auge da economia mineradora em Minas Gerais e está na região das Minas Gerais, tá? Vila Rica era uma das principais cidades mineradoras da região das Minas Gerais nesse período, tá? Então, o que foi basicamente essa revolta de Vila Rica? É uma revolta típica de uma região que sofria com aqueles excessos de fiscalização da coroa portuguesa que a gente estava vendo nas últimas aulas, tá? Então, nesse período da economia mineradora, a coroa portuguesa instalou um aparelho burocrático e de impostos muito forte na região das Minas Gerais, porque, obviamente, foi descoberto metal precioso ali, foi descoberto ouro e diamante. Então, muitos impostos foram colocados ali na região e foram cobrados das pessoas que estavam ali explorando esses metais. E de certa forma, é uma revolta típica disso, assim, é uma revolta típica desses excessos do pessoal descontente, assim. Então, é realmente outra revolta local que não tem um ideal muito grande, tá? E que também não abala o sistema colonial como um todo. Então, basicamente, a situação vai piorar um ano antes. Então, a gente foi vendo nas últimas aulas essa coisa dos impostos que eram colocados em prática ali e como eles eram cobrados de maneira firme e contundente pela coroa. E aí, no ano de 1719, tá? A coroa, a gente também viu nas últimas aulas que ela vai estabelecer a casa de fundição, que era aquela casa que controlava um pouco mais a circulação do ouro em pó, tá? Porque o ouro em pó, como a gente viu na última aula, ele era muito facilmente contrabandeável. Então, a coroa vai estabelecer a casa de fundição para controlar a circulação do ouro em pó. Porém, com a casa de fundição, é mais uma forma de controlar o pagamento de imposto, porque na casa de fundição, não sei se vocês lembram, o quinto já era separado, outro imposto já era separado, o ouro ali já era cunhado, o ouro ali já era pesado, então estava um pouco mais difícil, tanto para o contrabando, mas também por conta da circulação do ouro mesmo, tá? E aí, 2.000 mineradores ali da região, eles vão se rebelar contra todas essas imposições da coroa, sobretudo contra o intendente, tá? Da região das Minas Gerais, o intendente era o Conde de Assumar. Então, a gente está vendo aqui o Conde de Assumar. Então, esses 2.000 mineradores vão acabar se rebelando contra esse Conde, tá? Então, gente, vamos lembrar que o que a gente está batendo na tecla aqui é tipicamente a formação do Brasil, tá? Então, é uma galera vinda de Portugal para a América Portuguesa, todos uma elite branca, tá? E que de certa forma vai oprimindo tanta população, obviamente que as pessoas escravizadas nesse momento, óbvio, claro, acho que isso já foi muito bem ressaltado e também vale ressaltar, obviamente também a população nativa, que foi basicamente nesse período exterminada e continua sendo, mas é realmente aquela coisa do burocrata de Estado que vai oprimindo essa população de um modo geral, assim. Então, realmente, acho que se configura muito bem nessa figura aqui, assim como em todos os outros momentos da história da América Portuguesa e história do Brasil, tá? E aí, esses revoltosos, eles vão acabar ficando descontentes com essas atitudes, eles vão se rebelar contra esse intendente, né, contra quem realmente chefiava essa região das Minas Gerais. Esses revoltosos também vão exigir o fim de outros e outros tributos que eram pagos, porque eram muitos tributos pagos nesse momento, tá?
Então é bem interessante a gente ver como a galera tava um pouco puta, porque era, de certa forma, realmente essa pressão por parte da metrópole, tá? Que é também um caráter das revoltas nativistas. E aí esse conde de Assumar, ele, de certa forma, ele foi esperto, vamos dizer assim, porque ele falou assim, beleza, galera, vamos fazer uma negociação aqui. E aí ele juntou o pessoal para negociar, porém, quando ele juntou essa galera para negociar, ele atacou essa galera e prendeu os líderes. Então, ele, de certa forma, foi muito autoritário, porque ele juntou essa galera para negociar, acabou atacando essa galera e prendeu todos os líderes dessa revolta, tá? E aí ele pegou ele sempre tem que pegar um, né, de bode expiatório para poder, de certa forma, dar exemplo para a população, né? E aí ele pegou o Felipe dos Santos, ele enforcou o Felipe dos Santos e esquartejou o Felipe dos Santos, tá, gente? Só para foi bem simples, vamos direto ao ponto. Ele basicamente enforcou e esquartejou o Felipe dos Santos para dar como exemplo para a população, tá? Novamente, a estrutura de Estado burocrática da coroa portuguesa superou essas revoltas, né, e esses descontentamentos por parte da população da América Portuguesa. Tá? Então, é algo típico dessas revoltas nativistas, sempre estar sendo superadas pelo aparelho burocrático da coroa portuguesa. Então, gente, eu acho que é legal a gente entender esse caráter das revoltas. Né? Então, batendo na tecla de novo, essas revoltas elas são de caráter local. Essas revoltas elas estão voltadas para as necessidades daquele momento, daquela população, daquele local e daquele tempo, tá? Então, como eu disse, não é algo que faz com que tenha um sentimento de pertencimento de nação. Não é muito longe disso. É somente uma galera que está em um local X, em um tempo X da América Portuguesa. A gente viu esses locais X, esses tempos X aqui. Então, e que estão revoltadas com situações específicas daquela região. Não são coisas que estão conectadas, pelo contrário. A gente viu na última aula que é uma revolta em São Paulo, é uma revolta no Maranhão, a gente está vendo agora que é uma revolta em Pernambuco, outra em Minas Gerais, a outra também que a gente viu na última aula é em Minas Gerais, então, e elas não se conectam uma com as outras, porque são coisas específicas de cada local, tá? Então é interessante a gente perceber isso, que nessa virada do século XVII para o século XVIII, essas revoltas não têm caráter de se constituir uma nação e de se tornar independente, muito pelo contrário, tá, gente? São só revoltas de um povo que estava ali, de uma população que estava ali, de certa forma, descontente com essa dominação da metrópole e com outras questões que estavam sendo impostas a eles, tá? Enquanto colônia. E aí, o que eu acho interessante... peraí... Tá. E aí o que eu acho interessante é que até essa primeira metade do século XVIII, essas revoltas têm esse caráter, tá, gente? Que eu acabei de explicar. E aí, quando a gente chega na segunda metade do século XVIII, a gente vai ver uma mudança desse caráter das revoltas e que ela vai ficar muito típica na Inconfidência Mineira, tá? Porém, a gente tem que entender um pouco o contexto geral do século XVIII em si, tá? Porque o século XVIII é muito importante, tanto na Europa, quanto na América do Norte, e quanto na América Portuguesa. Por quê? Acredito que, com a Cami, na história geral, vocês devem ter visto que o século XVIII foi a ascensão do pensamento iluminista, né? Então, essa ascensão do pensamento do uso da razão, das pessoas se contrapondo, dos intelectuais daquele momento se contrapondo ao antigo regime, ao poder dos monarcas. Então, é basicamente o surgimento de um Voltaire, de um Rousseau, entendeu? A ascensão do pensamento e o surgimento de um Montesquieu, que vai ser muito importante ali na Constituição dos Estados Unidos enquanto República. Então essa galera que estava, sobretudo na França e o Rousseau na Suíça, né, pensando no século XVIII, tentando se descolar dessa questão do antigo regime, tentando se descolar cada vez mais da igreja, tentando usar a razão para poder pensar o mundo, essa galera vai começar a influenciar muito as colônias, tá? Então eu digo isso por quê? Porque, querendo ou não, existia uma elite aqui na América Portuguesa, tá? E essa elite era uma elite que, sobretudo a partir do final do século XVII e início do XVIII, ela foi estudar na Europa.
porque naquele período a questão era estudar na Europa. Se você era de uma elite em qualquer colônia, tanto na América do Norte, quanto na América Espanhola, quanto na América Portuguesa, o seu grande objetivo enquanto um filho da elite era estudar na Europa. Então essa galera ia estudar na Europa nesse período. E estudando na Europa, ela acaba tendo contato com esses ideais iluministas e das luzes, das ditas luzes, né, sobretudo quando você estuda na França, assim. E aí, tendo contato com esse conhecimento, eles voltam para a América Portuguesa, ou voltam para a América Espanhola, ou voltam para a América do Norte, que futuramente, que eram as 13 colônias e que futuramente vai formar os Estados Unidos, e começam a meio que um círculo vicioso, mas eles vão começar a falar para essa elite desse local acerca dessas novas ideias, tá? Isso vai ser muito importante para a gente entender a Inconfidência Mineira. Então, o século XVIII é esse século desse descolamento com o antigo regime, dessa crítica do antigo regime. E quando você critica o antigo regime, e quando o antigo regime realmente entra em crise no século XVIII, porque o antigo regime também vai entrar em crise no século XVIII, sobretudo ali com a Revolução Francesa, tudo mais, entra em crise também o sistema colonial. Óbvio que não de imediato, óbvio que aos poucos, mas quando o antigo regime entra em crise, o sistema colonial, sobretudo em Portugal, na coroa portuguesa, ele vai também entrar em crise, tá? Então, é legal a gente entender isso, assim. Como a crise do antigo regime português, a crise da coroa portuguesa, faz com que também entre em crise o sistema colonial como um todo, tá? E aí começa a surgir a sementinha do que pode ser que irá ser futuramente essa independência do Brasil. Mas é a sementinha, tá, gente? Vai demorar muito ainda e tem muita água para rolar até chegar à independência. Então, olhando esse contexto do século XVIII em si, e também, gente, esqueci de falar, o século XVIII é importante porque, enfim, 1776, independência dos Estados Unidos, ideias republicanos nas 13 colônias estão aqui, ó, pegando fogo em alta. Eu já falei sobre a questão dos iluministas. 1789, final do século XVIII, a Revolução Francesa basicamente vai acabar com o sistema da monarquia do absolutismo e vai praticamente pôr fim a essa questão feudal que ainda existia e vai basicamente iniciar o Estado burguês, tá? O que mais? Comecinho do século XIX, a gente vai ter também as independências da América Latina, tá? Então, a partir do século XIX, no comecinho, vai começar a surgir as independências da América Latina na América Espanhola. Então, é nesse contexto que a gente está pensando na América Portuguesa, tá? Esse contexto bem conturbado. Esse contexto de crise mesmo das monarquias na Europa, esse contexto de formação de uma elite local nas Américas, esse contexto de independência dos norte-americanos, esse contexto de início do século XIX, em que as colônias espanholas vão começar a se tornar independentes. É nesse contexto que vai ter a Revolução Haitiana, a primeira revolução e a primeira independência feita pelos negros lá no Haiti. Então é esse contexto, tá, gente, que a gente está olhando. E eu gosto de olhar o geral, porque o geral influencia muito no micro, que seria a América Portuguesa, e mais micro ainda, que a região das Minas Gerais, como a gente vai ver agora, tá? Então é interessante, né, a gente saber isso, a gente olhar o século XVIII desse jeito. Porque o século XVIII é um momento muito importante, tanto na América Portuguesa, quanto nesse mundo, assim, de América Espanhola, de América do Norte, de Europa. Ali também, se a gente for olhar para o continente africano, ao início dessa dominação europeia mesmo do continente africano, dominação, eu digo, quando os europeus vão começar a se instalar no continente africano para realmente fazer a exploração no continente africano. Então, não é que antes não ocorria, mas antes o que ocorria realmente era o sequestro e a escravização de pessoas daquele continente, e coisa que a gente já conversou. Mas a partir do século XVIII até o século XIX, o que vai realmente acontecer é essa fixação das potências europeias no continente africano para realmente começar essa exploração e que vai dar fim lá no neocolonialismo, lá no final do século XIX, com a Conferência de Berlim, enfim. Vou começar a viajar um pouco aqui, mas é esse momento que a gente tá pensando, tá? E aí a gente vai voltar agora para a América Portuguesa. Agora a gente vai voltar, sobretudo, para a região das Minas Gerais. E antes de tudo, eu queria somente falar um negocinho para vocês aqui.
Gente, isso aqui é a representação de Tiradentes, mas ó, vou deixar bem claro, Tiradentes não se tem até hoje como posso dizer, uma evidência de quem era mesmo Tiradentes, tá? Essa imagem é uma representação que foi criada no período da República para poder ter essa questão, o Tiradentes enquanto herói que se parece com Jesus. Então isso aqui é uma criação, tá? Essa figura que a gente conhece do Tiradentes é uma criação da República. Então eu gosto de deixar bem claro isso, porque às vezes o pessoal acha que realmente esse era a gente não sabe ainda qual que era a imagem de Tiradentes. Isso aqui foi uma criação, tá, gente? Então é bem interessante a gente perceber isso, porque até porque a gente vai ver ao longo da aula que a Conferência Mineira, quando realmente aconteceu, ela não teve reverberação nenhuma na América Portuguesa, tá? A Conferência Mineira, ela foi, de certa forma, colocada enquanto algo heróico e nacional posteriormente. Naquele momento ali, não fedeu nem cheirou. Foi algo que, enfim, a gente vai entender o porquê, inclusive. E essa imagem aqui é bem representativa, né? Então, realmente, o Tiradentes ali, a gente consegue perceber que ele foi morto enforcado, mas a gente percebe que, vou até dar um zoom aqui nessa imagem, como é interessante a gente analisar, né, a imagem. Opa, peraí que eu tô me perdendo aqui. Peraí. Aqui. Peraí. Daí. Deixa eu colocar pra cá. Fica melhor pra ver. Tá. Então, eu como eu falei, não sou muito especialista em analisar obras, mas eu acho interessante a gente dar uma olhada. É interessante, né, a gente ver essa figura aqui e como foi realmente uma criação, assim. Primeiro que a gente percebe o crucifixo aqui do lado, então é realmente essa questão de colocar ele muito próximo à religião, tá? O Brasil sempre foi um país muito católico, as coisas vêm mudando ao longo dos tempos, mas ali no começo do século XX, né, na República, o Brasil era tipicamente católico. Essa imagem de realmente Tiradentes enquanto quase um Jesus, assim, ele é basicamente, basicamente igualzinho ao rosto de Jesus. Dá até para perceber que ele é morto enforcado, mas mal comparando ali, parece que o corpo do Tiradentes, ele tá esquartejado aqui, mas parece que ele tá caindo de uma cruz, assim, nessa estrutura aqui, parece que ele tá caindo de uma cruz, assim. E a gente vê também essa parte do corpo dele aqui, essa imagem é um pouco pesada, mas enfim, a gente vê essa imagem aqui do corpo dele meio que com o braço jogado assim, ele bem magro, então lembra muito também a figura de Jesus, então é realmente uma construção, gente, é realmente uma construção, tá? A gente não sabe qual o rosto Tiradentes tem, quem era mesmo o Tiradentes, a gente não sabe, tudo é uma construção, tá? A figura do Tiradentes, o feriado de Tiradentes, é tudo uma construção que foi feita no período da República, no começo da República, tá? Então, eu gosto muito de enfatizar isso para a gente entender essas questões. Porém, a gente tem que entender o que foi a Inconfidência Mineira, tá? Então, no ano de 1789, inclusive o mesmo ano de início da Revolução Francesa, começou a se forjar na região de Vila Rica um movimento de reação ao domínio português, tá? Então, a gente está vendo todas essas opressões, essas fiscalizações que Portugal mantinha em cima dessa região das Minas Gerais. Então, nesse ano de 1789, começa a se forjar uma reação ao domínio português, uma outra reação, né, que a gente já viu a de Vila Rica e a Guerra dos Emboabas na última aula. E aí, como eu disse, este movimento vai ter raízes nessa opressão portuguesa, que a gente já viu anteriormente. E, olhando para o contexto geral, como eu também acabei de dizer, Portugal estava em crise, a coroa portuguesa estava em crise. Portugal era um país super atrasado. Nesse momento, a gente pensa que o século XVIII já é o fim do feudalismo. Gente, o Portugal era um país agrário, feudal, rural, com um senhor de terra, não era nada moderno, tá? Era super atrasado Portugal. Ele dependia muito da Inglaterra, dos acordos comerciais com a Inglaterra. Então, a gente viu nas últimas aulas que Portugal foi forjando acordos comerciais com a Inglaterra. Então, ele dependia muito desses acordos comerciais. E ele estava fazendo muito esforço nesse momento para manter os seus domínios coloniais, porque ele vinha em crise, era uma crise geral. O final do século XVIII já não tem mais... as jazidas de ouro já estão esgotadas, gente. O açúcar
já é um produto que tem decadência, ó, há quase 100 anos. Então, Portugal está vivendo uma crise bizarra, assim. É uma crise surreal. E a gente viu também na última aula que o Marquês de Pombal, ele foi ministro do Dom José I, do rei Dom José I, e ele começou a colocar em prática alguns aspectos de modernização, tanto na coroa portuguesa, quanto na metrópole, quanto aqui na América Portuguesa. Tá? A gente já viu isso na última aula, todas as modernizações, porém, acho que é interessante a gente ver o que ele colocou em prática na região das Minas Gerais, tá? E vocês vão relembrar de alguns aspectos. Então, essas reformas pombalinas, elas vão tentar reerguer essa região das Minas Gerais, que já está um pouco decadente na segunda metade do século XVIII, tá? Então, basicamente, um primeiro ponto que o Pombal queria fazer. O Pombal, ele queria formar meio que uma elite de intelectuais ali na região das Minas Gerais, para esses intelectuais desenvolverem uma tecnologia para extrair um número maior de ouro das jazidas de ouro, porque estava começando a ficar em decadência o ouro, porque o ouro acabava muito rápido. Se a gente for pensar o tanto de gente que foi para lá, o tanto que esse ouro foi explorado e extraído, o ouro acabou muito rápido. Foi coisa, nem 100 anos o ouro já acabou. Então o Pombal queria formar essa elite intelectual que criasse uma tecnologia para poder extrair cada vez mais ouro dessas jazidas, tá? Obviamente que deu errado porque o ouro acabou. Quando o ouro acabou, gente, o ouro acabou. Não dá para plantar ouro. O ouro acabou. Então também já foi uma coisa que não deu muito certo. Uma coisa que o Pombal fez e que, de certa forma, também acabou fazendo com que a população ficasse descontente, ele substitui o imposto da captação, que a gente viu nas aulas anteriores, e colocou em prática o imposto do quinto, que a gente também viu nas últimas aulas. Então, ele substitui a captação e colocou em prática o imposto do quinto. Porém, é interessante, porque esse quinto, ele não devia ser pagado nesse momento de Pombal, tá? O quinto, ele já era pago anteriormente, mas no momento de Pombal, esse quinto, ele não devia ser pagado pelo valor normal. O valor dele seria 100 arrobas do metal explorado, tanto diamante quanto ouro. Só que, gente, em um momento de crise, de decadência, onde já não tem mais ouro, não tem mais diamante, como você vai arrumar 100 arrobas do metal para pagar imposto? Não existia esse valor. Era um imposto que era muito opressivo para a população naquela época. Não tinha como você pegar 100 arrobas de ouro em um momento em que o ouro está escasso já. Não existia isso. Então, foi gerando esse descontentamento na população da região das Minas Gerais, tá? Outra questão, o Pombal, ele vai retirar dos particulares o direito de explorar diamante na região da Diamantina. E agora o diamante vai ser explorado única e exclusivamente pela coroa, para essa riqueza ir direto para a metrópole. Também outra atitude que vai gerar um descontentamento enorme da população. Então a gente está vendo que o Pombal está minando ali a galera para ficar descontente. São atitudes que para aquele momento, para aquela galera ali, e aí para quem está explorando, para a pessoa que infelizmente está ali escravizada, para a mulher da região das Minas Gerais que está ali tendo sua vida, para todo mundo que está ali, esses impostos, essas atitudes de Pombal tá gerando um descontentamento geral. E aí, esses valores eram praticamente inatingíveis, os casos de inadimplência estavam aumentando bizarramente, porque ninguém conseguia pagar esses impostos, estava virando uma situação totalmente insustentável. Era uma crise econômica, era uma alta fiscalização portuguesa, era uma crise social, de um modo geral, na segunda metade do século XVIII. Então, era um momento de uma crise enorme, em todos os setores, basicamente, da região das Minas Gerais. Tá? E aí, a gente tem que entender que esse movimento... esqueci de falar. Quem estabeleceu a derrama, eu esqueci de comentar, a gente tinha comentado a derrama na última aula, tá? Mas quem estabeleceu foi... Então foi o Marquês de Pombal que estabeleceu a derrama. O que era derrama? É aquele imposto que era cobrado por um exército
de homens da coroa, tá? Que eram o regimento dos dragões. Então era realmente um exército que ia cobrar o imposto, assim. Então, e quem impôs, quem estabeleceu foi o Pombal. Então aí que basicamente o descontentamento foi geral. Aí que foi o estopim mesmo desse momento que estava borbulhando já os sentimentos ali contra a metrópole, tá? E aí, a Inconfidência ela vai se iniciar com esse descontentamento sobre a derrama e sobre os arroxos que estavam acontecendo nas Minas Gerais. Esses arroxos eram, enfim, todos esses impostos que eram pagos, todo esse contexto que eu acabei de comentar. E em um primeiro momento, esse movimento, essa articulação, foi feita por intelectuais. Gente, naquele momento, intelectuais eram homens brancos da elite, tá? Que tinham acesso à educação. Então, em primeiro momento, esse movimento de descontentamento, esse movimento da Inconfidência Mineira, foi feita por intelectuais. E vocês vão ver porque são homens brancos e da elite. Então, foi o Cláudio Manuel da Costa, foi o Inácio José de Alvarenga Peixoto, foi Tomás Antônio Gonzaga, e muitos outros intelectuais daquela região, que, inclusive, acho que na literatura vocês devem ver eles, né? Principalmente o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, eles são muito importantes na literatura, tem escrito sobre a Conferência Mineira. Então, esses intelectuais, como eu disse, são homens brancos e da elite que tem acesso ao conhecimento, tá? Então, em um primeiro momento, a Inconfidência Mineira vai ser isso, né? Vai ser esse movimento de intelectuais. E aí, por que eu coloquei a importância de Tiradentes? Porque o Tiradentes, que na verdade chamava Joaquim da Silva Xavier, ele era um homem que ele perambulava ali, ele era um interlocutor. Ele basicamente conversava com esses intelectuais e conversava com o povão. Ele era realmente um interlocutor dessa galera. E era interessante para que desse certo o que esses intelectuais queriam, era interessante eles terem apoio do povo. Então, o Tiradentes, ele tinha ele caminhava tanto pelos intelectuais quanto pelo povão. E esses intelectuais, eles tinham que ter esse apoio do povão, obviamente, porque a revolta e a insurreição que eles estavam planejando não iria se sustentar sozinha sem o apoio da população de um modo geral, tá? E o Tiradentes, ele fazia esse intercâmbio ali, esse diálogo entre esses dois setores. A princípio, os objetivos dessa insurreição, eles eram muito mal definidos. Eles não tinham uma definição clara. Eles não tinham um caminho concreto a seguir. Era algo muito disperso, assim. O que um quer, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa. Não tinha uma coisa muito clara, tá? Mas uma coisa que eles queriam era uma extinção de todas essas medidas que a coroa portuguesa estava impondo sobre a região, tá? Eles queriam também proclamar uma república nas Minas Gerais, aos moldes do que rolou nos Estados Unidos, lembrando que 5 anos antes, 5 anos? 5 anos antes, os Estados Unidos ficou independente. Então eles queriam proclamar uma república na região das Minas Gerais aos moldes dos Estados Unidos. Eles queriam o fim dessas medidas que a coroa portuguesa impunha na região também das Minas Gerais. Com relação à escravidão, a gente sempre tem que olhar. Esse momento, a América Portuguesa e o Brasil, ele foi formado e forjado pela escravidão dos povos negros vindos da África. Em relação à escravidão, não tinha consenso nenhum. Uns queriam manter, outros não queriam manter. Uns eram abolicionistas, outros não eram abolicionistas. Então, coisa de elite brasileira. Não tinha um consenso. Vamos acabar com a escravidão. Não tinha. Era aquela coisa que também ficou por isso mesmo. Ficou muito por isso mesmo. Então, se a gente for olhar que tinha uma elite de intelectual assim, todos assim, obviamente a questão da escravidão não seria debatida, e se fosse debatida não ia ter consenso, tá? Então, gente, é interessante problematizar isso. E aí, com esses ideais de república, de liberdade, também liberdade para quem, né? Sendo que quem estava debatendo eram essas pessoas aqui, liberdade para quem? Então, com esses supostos ideais de liberdade e república, eles queriam basicamente sair dessa opressão colonial e de altos impostos e desse absolutismo, tá? E eles também tinham muita ligação com essas ideias iluministas, tá?
as ideias iluministas chegaram aqui na América Portuguesa e tiveram uma grande influência em cima dessa questão da Inconfidência Mineira. E o plano, basicamente, era aproveitar um momento em que a derrama fosse cobrada, então em que o regimento dos dragões chegasse na região das Minas Gerais, sobretudo em Vila Rica. Esses intelectuais iam se juntar com a população e eles iam desencadear uma insurreição. Por isso que é algo que não deu certo, porque, gente, tipo, só isso. Com que concretude a gente consegue, sabe? Qual o objetivo? O objetivo é a derrama, chegar lá para cobrar a derrama, a gente vai ter uma insurreição e ponto. Então, esse plano foi denunciado antes mesmo de ser colocado em prática. Então, a Inconfidência Mineira foi basicamente isso, assim, foi só um esboço de insurreição. Eles queriam realmente uma certa independência, então ali já é um movimento, já é a sementinha do movimento independentista, tá? Então já é um sentimento antimetrópole um pouco mais forte. Eram pessoas que já nasceram aqui na América Portuguesa, que eram pessoas da América Portuguesa, então não eram pessoas que vieram de Portugal para cá, eram pessoas da América Portuguesa, tá? Então é interessante a gente ver esse contexto. Então esse plano não foi nem colocado em prática. Muitos ali foram presos, obviamente. Então, essas pessoas que foram presas, elas tinham dívidas, porque a gente acabou de ver que a inadimplência estava um negócio altíssimo, que estava impossível pagar as dívidas, então muitas dessas pessoas tinham dívidas. Essas pessoas, para pagar a dívida, para ter o perdão da dívida, eles delataram todos os seus companheiros ali. Então, todo mundo começou a delatar todo mundo para o Visconde de Barbacena, e foi perdoada a dívida e ficou por isso mesmo, assim. O Tiradentes foi preso, ele foi levado para o Rio de Janeiro, foi condenado à forca, então essa imagem aqui representa, né, uma representação, porque não foi o que aconteceu realmente. Então ele foi condenado à forca. E basicamente os outros líderes ali foram condenados ao desterro, foram para outros locais, ficou por isso mesmo, então não foi nada que, oh meu Deus, assim. E aí, como eu disse, né, a Inconfidência Mineira, à época, não teve nenhuma repercussão na América Portuguesa. Então não teve nada de repercussão. Mesmo que a sementinha ali de um movimento de independência, bem a sementinha mesmo, tá, gente? Mas muita sementinha. Não teve nenhuma repercussão maior na América Portuguesa como um todo. Assim, não abalou as estruturas. As estruturas já estavam se abalando, mas não abalou, meu Deus, as estruturas do sistema colonial, tá? Ela foi ter uma repercussão, uma enfatização na República, porque era um movimento de elite, a gente está vendo aqui, que é um movimento de elite, e quando o movimento de elite acaba chegando para a posteridade, essa elite que veio na posteridade acaba apropriando esse movimento e fazendo o que ele se torne grande, tá? Então, na República, uma elite branca que tinha ideais muito próximos a esses dos Inconfidentes, dessa elite que estava na Inconfidência Mineira, se apropriou desse momento, desse marco, e de certa forma deixou ele um pouco maior. Então, criaram a figura de Tiradentes, criaram um feriado, criaram como um movimento de, estamos se deslocando descolando da metrópole. Então, a Inconfidência Mineira foi algo meio que criado, tá, gente? Porque na época mesmo dos acontecimentos não teve efeito nenhum, basicamente, na América Portuguesa. E foi algo muito distante de uma reivindicação popular. Vide as pessoas que estavam na liderança, tá? Então, foi algo muito distante de uma reivindicação popular, enfim. Foi algo muito elitizado e que, de certa forma, não teve ação em si, não se concretizou. E também nem foi reprimida, porque realmente foi algo que não aconteceu, tá? Então, gente, é isso. Próxima aula, vamos vir com Conjuração Baiana e mais uma que eu esqueci. E aí já adentramos no século IX e chegaremos à vinda de Dom João para a América Portuguesa, tá, gente? Então é isso. Bernardo, alguma coisa para falar? Eu acho que, assim, só para deixar ressaltado de que aconteceu antes da Revolução Francesa, porque muitas vezes, até quando eu estava estudando no cursinho e tal, a gente às vezes confundia de que, eu acho que teve inspiração na Revolução Francesa, eu acho que é só para dar aquela ressaltada que, né, por mais que tenha sido o mesmo ano, foi
isso aconteceu antes, né? Para não acabar confundindo e achando que teve o mesmo grau de importância, né? Que nem você falou, que deu a importância foi a República, não foi o movimento ali. Foi sei lá, uma festinha de amigo aí que a polícia chegou e acabou com a festa, né? Basicamente. Sim. Era só isso mesmo. Então é isso. E aí, acho que não sei se a professora da próxima live chegou. Não sei se ela já tá aí, mas é isso. Pela tá aí ainda? Não. P? Não tá. Opa, então... desculpa, Grande. Não, que isso. Um áudio aqui no pessoal também. Não, que isso. Valeu, mano, por estar hoje aí. Que isso, eu que agradeço aí pela aula. E é isso, P. É isso, Bernardo, Bruno. Acho que não sei se a Ana é da próxima aula, né? Acho que deve ser. Então, falou, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tamo junto. Boa noite, Bernardo. Boa noite.